és real. Vou me entregar. Bom dia, igreja, para o Senhor. Vamos nos colocar de pé, louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento, a tua presença, esse privilégio de poder louvar e adorar, agradecer o teu santo nome e poder, Deus, ouvir uma palavra vinda do Senhor nessa manhã. Deus, por isso, quebranta nosso coração, leva-nos, ó Pai, a ter, Deus, uma intimidade e comunhão maior com o Senhor. Deus, Pai, essa sensibilidade de sentir a tua presença aqui nesse lugar e com isso, Deus, Pai, poder, Senhor Deus, tocar através dos louvores, tocar, Deus, o teu coração através da nossa adoração nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, igreja. Vamos adorar o Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Quando o povo de Israel, a nação de Israel, estavam desviados, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes, e quando aquele povo reconhecia os seus pecados, reconhecia os seus erros, eles então se humilhavam diante do Senhor e pediam perdão pelos seus pecados, e Deus sempre estava pronto para perdoar aquele povo. E Deus continua mesmo depois fazendo, o que Ele fazia antes, perdoar. Ele continua nos perdoando. Muitas vezes nós sentimos um peso tão grande pelos nossos pecados, achando, Deus não vai me perdoar, porque eu já fiz isso umas 3, 4 vezes, mas Deus Ele continua perdoando. Amém? Basta nós nos humilharmos diante do Senhor. Uma frase dessa canção que nós vamos cantar diz assim: mais vale o dia do centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Amém? Mais vale um dia no centro da presença do Senhor. Vamos buscar que todo dia nós possamos estar no centro da vontade do Senhor, e nos humilhando diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Amém?
Só me resta te
Quero agradecer ao Senhor Deus por esse momento, pelas ofertas, pelos dízimos, né, Pai? Que você possa continuar, Deus, prosperando o teu povo, nos abençoando, né, trazendo aos nossos corações esse desejo sempre de contribuir com a obra do Senhor. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Que dia abençoado, hein? Não? Sim. Sim? Amém. Glória a Deus. Um dia muito abençoado. Não tem melhor do que começar um dia louvando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, reunidos como igreja e tendo essa oportunidade maravilhosa de mostrar o nosso amor, a nossa dedicação e a nossa gratidão ao Senhor. Por isso eu quero agradecer a presença dos irmãos e convidar os irmãos a fazerem uma oração junto comigo. Feche os seus olhos, você aí sentado mesmo no seu lugar. Deus eterno e bendito, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, rendemos ao Senhor a nossa gratidão, Pai, o nosso louvor ao Senhor, ao teu Espírito, ao teu Filho, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido abundante sobre as nossas vidas, e nós queremos louvar-te e glorificar. E muito obrigado por permitir que nós estivéssemos aqui nesse momento, adorando, glorificando, exaltando o seu nome, recebendo, Senhor, ó Deus, esse presente maravilhoso que é a reunião dos santos aqui nessa terra, Pai. Deus, muito obrigado por esse privilégio. E nós te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra. O Senhor já tem falado por meio dos louvores, fala também, ó Deus, através da tua palavra, que será lida, explicada, explanada, e nós precisamos da ação do teu Espírito em nós, para que nós possamos compreender, guardar e deixar com que ela mude em nós aquilo que precisa ser mudado. Deus, em nome de Jesus, restaura casamentos, restaura famílias, relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, entra com a providência que a tua igreja precisa, Pai, fortalecendo cada um no poder do Espírito e da palavra, para que nós continuemos a testemunhar em nome de Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Deus, essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos ler então 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Jesus, templo. Igreja de Jesus, templo do Espírito, é claro, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, não é? Pode abrir aí seu amigo, o texto vai estar projetado aqui, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, e depois João 14, 23, mas eu quero ler primeiro 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Hoje é o último domingo do mês de novembro. No próximo domingo, dia 6, já é o primeiro domingo de dezembro, nós teremos a ceia do Senhor, e devido ao mês de dezembro ser um mês natalino, em que nós comemoramos Natal, o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, eu quero trazer para os irmãos mensagens relativas ao Natal. Jesus, como sempre, é o centro das nossas mensagens, mas nós vamos intensificar um pouco mais no mês de dezembro sobre a pessoa de Jesus. Mas hoje eu quero falar com os irmãos sobre o Espírito Santo em nós. Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Templo do Espírito. Para isso eu quero ler esses dois versos. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Vamos ler todo mundo junto? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta aos coríntios, e agora Jesus faz uma afirmação em João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Respondeu-lhe Jesus: todos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. Está no plural. Quem viremos? Ou quem virá? Jesus está falando dele e do Pai, e obviamente do seu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Basta você ler todo o capítulo que você vai entender que Jesus está falando de que ele irá para o Pai, mas não deixará órfão a sua igreja, ele voltará, e aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a sua palavra, eles receberão como morada eterna o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo. O que está muito claro aqui para nós, em muitos outros textos da Bíblia, é a doutrina da Trindade. E embora o judaísmo, meus irmãos, não reconheçam a Trindade, nós cristãos, pela Bíblia Sagrada, reconhecemos claramente a divindade das três pessoas: pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós cristãos, o Deus Pai é Deus absoluto, plenamente Deus. O Deus Filho é absolutamente, plenamente Deus. E o Deus Espírito Santo é plenamente, absolutamente Deus. Mas ainda assim, os três são um só, uma só pessoa. Isso é difícil para nós. Em nosso mundo limitado, em nossa existência tão limitada, é difícil para nós compreendermos a Trindade, somente pela fé mesmo. Ainda que nós tentemos explicar de alguma maneira, no fundo, nós só temos uma saída: enxergar o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo e aceitarmos pela fé, ainda quando nós não podemos compreender na sua totalidade, o fato de que Deus, ele se revela a nós em três pessoas distintas, mas ainda assim continua sendo um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só Espírito. Isso está muito claro, meus queridos, em toda a Bíblia Sagrada. Gênesis, por mais de 20 vezes, Deus é chamado de Elohim, e Elohim está no plural, e embora a sua forma seja plural, é no singular que está o seu significado. A forma plural, o significado no singular, indicando um só Deus. Eu vou dar apenas 3 exemplos. Olha aí os próximos textos que nós vamos ler em Gênesis capítulo 1, verso 26. Aliás, a propósito, eu quero dizer para os irmãos gostam de Bíblia? Gostam de ler a Bíblia? Gostam de estudar a Bíblia? Amém. Porque não é só por saudade da escola bíblica não, mas hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu espero que os irmãos gostem da leitura bíblica. E não é falta de argumento não, meus irmãos, porque não tem argumento melhor do que a palavra de Deus para convencer os irmãos dessa verdade que nós precisamos hoje para o nosso coração. Elohim, olha o que diz em Gênesis 1:26: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Muda, irmã Nayara, falou? Isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois nós vemos em Gênesis 3:22: e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 11, verso 7: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Meus irmãos, repare que os pronomes eles estão no plural. Nós, nosso. A conjugação verbal aí é plural. Façamos. E a conclusão de que muitos dos teólogos respeitados chegaram é de que aqui
Deus não está falando nós façamos nosso em relação aos anjos, aos seres celestiais. Porque se fosse em relação aos anjos, aos seres celestiais, ele diria: olha, venham cá e vejam o que eu farei. Mas ele diz: nós faremos, façamos, vamos, somos. A expressão aqui no plural, para os teólogos mais respeitados do cristianismo, é a Trindade Santa, a Trino-unidade, as três pessoas em um Deus só, pronunciando, avisando, dando a entender de que Deus é trino, Deus é uma família, a família formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E é muito importante nós compreendermos isso para vivermos com a dignidade que a igreja tem, para vivermos o chamado, para vivermos conforme nós fomos vocacionados por Deus como igreja aqui nessa terra. Nós precisamos compreender quem é que mora em nós. Jesus mora em nós. E quem é Jesus? A resposta é clara: Jesus é Deus. Onde está isso? Em dezenas de textos da Bíblia Sagrada. E eu quero mostrar para os irmãos apenas alguns dos mais conhecidos. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Quem é o Verbo? O Logos, é Jesus. Capítulo 1, verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo não apenas se fez carne, mas ele habita entre nós. No tempo em que Jesus está na pessoa humana, andando entre nós, João disse que nós vimos, testificamos, nós falamos daquilo que vimos, daquilo que tocamos, nós falamos do Verbo, o Verbo encarnado. Não era um espírito, não era um fantasma, era um homem feito de carne e osso. E aqui nós compreendemos a união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Jesus mesmo afirma claramente a sua deidade. Olha o que Jesus diz aos fariseus em João capítulo 8, verso 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles ficaram perplexos e disseram: mas você não tem nem 40 anos, como é que diz antes que Abraão fosse, você é? Ele disse: eu sou. E a expressão eu sou, ela só é usada na Bíblia Sagrada com essa mesma ênfase por Deus, quando Deus se revela a Moisés como o grande eu sou. Eu sou. E Jesus está claramente dizendo: eu sou Deus eterno, encarnado. Vocês estão diante do Criador de todas as coisas. Ele diz muito claramente em João 10:30: eu e o Pai somos um. E aqui não é que Jesus está dizendo: eu sou um com o Pai. Não, eu sou igual ao meu Pai. Não, nós parecemos muito. Eu tenho o DNA do meu Pai. Não, ele está dizendo: eu e o Pai somos um só. Isso fica mais claro ainda em João 14, no capítulo 14, no verso 8 e no verso 9, quando Filipe questiona Jesus. Então diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e nós ficaremos satisfeitos. Olha o que disse Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe, você está diante do Filho, que é a expressa imagem, a perfeição da imagem do Deus Criador. Quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é Deus. Jesus é a palavra, Ele é o Logos. Ele é o Espírito da verdade que habita em nós. Então, quando o apóstolo Paulo está perguntando aos coríntios: vocês não sabem, vocês não têm ideia, vocês não percebem, vocês não se deram conta de que o Espírito de Deus habita em vocês, de que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus? É porque muitas vezes nós não nos damos conta disso.
Parece que nós perdemos essa verdade, essa realidade de que nós somos o templo do Espírito de Deus. Jesus mora em nós. Foi isso que ele disse aos seus discípulos: eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Não se desesperem, eu estarei com vocês até a consumação do século. E não apenas eu, o Espírito da verdade estará com vocês. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito da verdade é Deus. O Espírito Santo é Deus, não é uma força ativa, não é um Espírito que está à parte de Deus, é o próprio Deus em pessoa. Nós vemos isso claramente na Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia e encontramos atributos incomunicáveis que são atribuídos ao Espírito Santo de Deus. A teologia sistemática divide os atributos de Deus em comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que ele comunica aos seres humanos. Os outros seres racionais recebem de Deus atributos comunicáveis. Quais são esses atributos? Amor, graça, misericórdia, capacidade de amar, a capacidade de ser bom, a inteligência, o raciocínio. Mas há alguns atributos que são incomunicáveis. Deus não comunicou a ninguém, Deus não deu a ninguém onisciência, onipresença e onipotência, eternidade. Isso não são atributos que são nossos, Deus não nos deu, são apenas de Deus. Mas é interessante que na Bíblia Sagrada nós encontramos expressões dadas ao Espírito Santo de Deus, que são expressões apenas a Ele, Deus. Veja aí em Salmo 139, verso 7: para onde me ausentarei do seu Espírito? Leia o Salmo todo depois em casa. O salmista diz: não tem como eu sair da presença do Espírito de Deus. Onde eu for, Ele vai estar. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos abismos, lá o Senhor estará. Se eu fizer no mais alto do universo, também lá o Senhor estará. Se eu me esconder na escuridão da noite, lá o Senhor me encontrará, porque luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Não faz diferença, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e é uma atribuição ao Espírito de Deus e não ao Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10: a onisciência do Espírito, porque o Espírito penetra ou sonda todas as coisas. E então Paulo continua dizendo: sonda inclusive os segredos de Deus. Quem é que pode conhecer os segredos de Deus, a não ser o Espírito de Deus? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele é também onipotente. Olha o que disse Jó, capítulo 33, verso 4: o Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quem foi que criou Jó? Na percepção de Jó, foi o Espírito de Deus. E é interessante, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito de Deus gerando o próprio Jesus, homem, no ventre de Maria. Olha o que diz Lucas 1,35: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem descerá? O Espírito Santo, e cobrirá com a virtude do Altíssimo. É o Espírito Santo que fecunda Maria, é o Espírito Santo que gera milagrosamente Jesus no ventre de Maria, meus irmãos. O efeito criador, o poder criador de Deus, que só Deus tem, o Espírito de Deus tem. Mas é interessante, quando nós olhamos para Atos, no capítulo 5, verso 3 e verso 4, vejam o que Pedro diz a respeito do Espírito Santo de Deus. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do seu campo, conservando-o porventura não seria seu, e vendido não estaria no seu poder? Como, pois, assentastes no seu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Compare as duas coisas dentro do mesmo versículo. Primeiro Pedro diz que ele mentiu ao Espírito Santo, e depois ele diz: não mentistes a Deus, aos homens, mas mentistes a Deus. A quem Ananias mentiu? Ananias mente ao Espírito.
E o Espírito para Pedro é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus e Deus para Pedro não tem diferença. É uma pessoa só. Mentiu para um, mentiu para o outro, porque os dois são um. Assim como o Pai e o Filho é um, o Espírito e o Pai também é um. Meus irmãos, nós poderíamos ficar aqui o resto da tarde lendo textos bíblicos que nos dão a certeza da Trindade, a Trindade Santa, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas por que é que eu estou trazendo esse conteúdo teológico para os irmãos? Eu repito, não é só saudade da escola bíblica, é porque nós precisamos ter essa certeza imprimida nos nossos corações. Nós precisamos ter uma fé que seja inabalável na palavra de Deus, percebermos o tamanho da graça que nós fomos alcançados, perceber o tamanho do amor de Deus por nós, perceber o tamanho do valor que Deus nos dá quando Ele faz de nós morada sua, perceber o quanto nós somos significativos para essa terra, perceber, meus irmãos, o que é de fato ser igreja de Deus aqui nessa terra. Isso não tem preço, isso é incomparável, não dá para comparar nenhuma outra instituição dessa terra, nem a sua família original, nada se compara com ser parte do corpo de Cristo, igreja de Deus, porque isso revela o tamanho do que Deus fez por nós, revela o tamanho de quem nós somos em Cristo Jesus, e nós precisamos dessa verdade, nós precisamos estar conscientes disso o tempo todo, ter fé do que a palavra de Deus diz é verdade, fé de que as promessas de Jesus, elas são verdadeiras e elas são fiéis, porque Deus é fiel. Nós precisamos dessa verdade em nós, para que nós possamos, ó Deus, cumprir nosso papel como igreja aqui nessa terra. Nós não somos uma religião, não somos uma religião, meus irmãos. Cristianismo, e eu não estou desprezando a religião, porque a religião, no seu sentido original, religare, tem tudo a ver com o cristianismo. A proposta da religião é religar o homem de volta a Deus. O homem estava perdido, saiu da presença de Deus, saiu de Deus e foi viver por conta própria, e se deu mal, se perdeu eternamente. Mas Deus então religa o homem a Ele de novo, mas Ele faz isso através de Jesus, e Jesus é a nossa religião. Nós não somos uma religião como outra qualquer, nós não somos um povo como outro qualquer, e repito, não estou menosprezando ou desprezando os outros povos, eu apenas estou dizendo que nós somos um povo diferente, um povo especial, um povo comprado, remido, lavado com o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Maomé não mora nos seus seguidores, Buda não mora nos seus seguidores, Jesus, o Espírito de Deus e o próprio Deus em pessoa mora nos seus filhos, nos seus seguidores, nos seus discípulos. Somos a morada do Deus vivo, do Deus eterno. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz, e é com essa verdade que nós precisamos de ficar. E isso tem que ser efetivo, isso tem que causar um efeito na nossa vida. Por que Paulo está afirmando isso aos Coríntios? Porque Jesus está afirmando isso aos seus discípulos. Qual é o propósito dessa afirmação, meus irmãos? É claro, é óbvio que se nós crermos nisso de todo o nosso coração, tudo muda. Tudo muda. Nós passamos a nos ver, nos enxergar como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. Nós passamos a nos amar a igreja como Deus ama a igreja, como Deus nos ama. Nós passamos a nos valorizar com o mesmo valor que nos foi dado pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas. Quando nós cremos nisso, muda o padrão de santidade, muda o padrão da fé, o padrão da esperança, tudo isso muda. Muda porque nós agora compreendemos que nós não somos qualquer um, ou qualquer pessoa, ou qualquer grupo que se reúne para cantar uns cânticos, uns hinos, ir embora para casa e continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Nós agora sabemos que de fato e de verdade há uma Trindade que habita em nós, há uma fusão do Espírito de Deus no nosso espírito, e é Ele quem testifica que nós somos filhos de
Deus. Há uma fusão, meus irmãos. O Edner tem razão quando ele diz: Deus mudou de endereço. Não procure Deus lá, não procure Deus lá, porque Deus está aqui. Deus mudou de endereço. Deus mora no coração daqueles que são seus. Aleluia. Deus mora em nós, meus irmãos. Paulo está afirmando isso aos Coríntios, no primeiro texto que nós lemos, 1 Coríntios 3,16. Quero ler de novo. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E é interessante que ele repete isso na segunda carta. Olha em 2 Coríntios 6,16. Paulo diz aos Coríntios de novo, na sua segunda carta, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Qual é o problema da igreja de Corinto? Porque Paulo está afirmando e reafirmando quem a igreja de Corinto é. Paulo começa escrevendo as suas cartas dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele se apresenta e depois diz: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus. Vocês são a igreja de Deus que está em Corinto. Qual é o problema da igreja de Corinto? É uma igreja carnal. É uma igreja que não vivia em unidade, muito menos em santidade. É uma igreja que estava sempre dividida, criando contenda, misturada com o paganismo, com as religiões de mistério. Eram idólatras, avarentos, soberbos, orgulhosos, eram arrogantes, não tinham amor ao próximo, não amavam nem mesmo os seus. Tanto é que o apóstolo Paulo vai corrigir isso na celebração de ceia e diz: olha, vocês estão se juntando para o pior e não para o melhor. Porque uns comem, outros passam fome, uns bebem até se embriagar e os outros não têm o que beber. Vocês não perceberam ainda que vocês são o corpo de Cristo, o templo de Deus. Sabe por quê, meus filhos? Essa igreja tinha os dons do Espírito, mas não tinha o fruto do Espírito. Era uma igreja barulhenta, era uma igreja animada, era uma igreja que... Tá bom, já deu para vocês vão entender como é que era essa igreja. Mas não tinha o fruto do Espírito. Não tinha alegria, não tinha paz, não tinha domínio próprio, não tinha amor ao próximo, não tinha fidelidade. A fé não era uma fé firme, genuína, meus irmãos. Não tinha consciência de corpo, não perceberam ainda que Deus está aqui, não lá. Não é uma igreja que é parâmetro para ninguém. A igreja de Corinto nunca deve ser imitada. A gente deve olhar para a igreja de Corinto e aprender com ela o que não fazer. Porque quem tem a percepção de que é santuário de Deus, corpo de Cristo, vive em santidade, unidade e amor. E essa igreja não vivia assim. Bom, mas e Jesus? Por que Jesus então afirma essa verdade também aos seus discípulos, como nós lemos lá em João 14, 23? Eu virei e farei morada, mas não virei só, o Pai virá comigo. Não é isso que está aí em João 14, 23? Nós viremos, faremos moradas. Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, precisavam dessa verdade. Eles não podiam perder a fé, eles não poderiam voltar atrás. Eles precisavam de ter esperança viva na volta de Jesus Cristo, precisavam de paz. É por isso que ele reafirma isso aos seus discípulos: vocês não estarão só. Se você ler o capítulo 14 todo, eu quero ler apenas alguns versos do capítulo 14. É importante conhecer o contexto em que Jesus diz, e ele começa o capítulo 14, no verso 1 e 2, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É interessante, a gente só vê esse texto em culto fúnebre, mas Jesus não está realizando um culto fúnebre.
Ele está animando a sua igreja, está animando os seus discípulos. Ele diz: olha, vocês vão passar lutas, perseguições, sofrimentos, a coisa vai ficar feia, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu estou indo preparar lugar para vocês, e eu vou voltar, vou habitar em vocês, mas quando vocês partirem dessa vida, vocês terão um lugar que eu preparei para vocês, e nós estaremos lá. E ele termina o capítulo 14 dizendo: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Não se turbe o vosso coração. Quem sabe, meu querido, quem é, o valor que tem, de onde veio, para onde vai, vive em paz. Não perde a fé, não perde a esperança, não perde a alegria, haja o que houver. Isso é importante porque, em primeiro lugar, quando nós sabemos disso, quando nós temos essa consciência, essa percepção, meus queridos, nós damos a nós mesmos o valor que nos foi dado, o valor que nos é devido. E aí então a gente não se veste de qualquer jeito, a gente não bebe qualquer coisa, a gente não come qualquer coisa, a gente se torna seletivo, e não orgulhoso e soberbo, mas seletivo, sabendo quem somos, e nós valorizamos aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza boas conversações, Deus valoriza boas amizades, Deus valoriza bons lugares, coisas que nos edificam, que nos dão de fato o valor que nós somos diante de Deus. Quem tem essa percepção de que é tempo do Espírito Santo de Deus, sabe que não está só, e isso tem uma implicação extraordinária, porque quem sabe que não está só, sabe que tem alguém por perto, sabe que tem alguém com você, está te olhando. E aí, se você é daqueles que amam a Deus, então não tem medo, porque o filho não tem medo do olhar do pai, é apenas um olhar de alerta: olha, eu estou aqui, estou vendo, não faça, não fale, não vejo, não vai por ali, eu estou aqui. Quando você entra por esse caminho, eu estou com você, eu não quero esse caminho, nem para mim, nem para você. O Santo, Santo, Santo habita em você. Esse caminho não te pertence, não te convém. Cuidado. Mas também tem uma outra implicação: não estou só, haja o que houver, eu tenho a presença do Deus Todo-Poderoso comigo. Isso é extraordinário. Eu me lembro quando eu era criança, chegávamos na fazenda do meu avô, e as vacas estavam no curral, e a gente queria tomar leite na caneca, tirado na hora, mas não podia entrar no curral, porque se criança entra no curral, algumas vacas adoram pegar criança, né? E aí é interessante que meu avô estava sentado tirando leite, e eu dizia para ele: vô, cheguei, quero leite. E ele dizia para mim: pode entrar e chegar aqui. E eu falava para ele: não, a vaca me pega. E ele dizia: pode vir que eu estou olhando. Bom, mudou tudo. Quem tem autoridade dentro do curral diz que eu posso ir, porque ele está olhando. E aí a gente se enche de coragem e vai. Quem tem percepção de que é tempo do Espírito Santo de Deus, não se sente só, sabe que a pessoa mais importante, mais poderosa do universo está presente. Pode todas as coisas, sabe todas as coisas, e é melhor, te ama, e só está com você porque te ama. Como isso é precioso, meus queridos, porque aí a gente não vive com medo, nem do presente, nem do futuro. O passado não nos assombra mais, porque nós sabemos que os nossos pecados foram lançados na cruz do Calvário, e toda a maldição da lei e do pecado. Nós agora estamos livres, completamente livres em Cristo Jesus, livres para adorar, para servir, para viver em paz, a paz que excede todo entendimento.
e a alegria da salvação daqueles que pertencem a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós não somos apenas mais um, não somos apenas carne e osso ambulante andando por esse mundo à mercê das circunstâncias. Não, meus irmãos, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus, povo santo, geração eleita, adquirida com o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E Ele disse: habitarei em vocês, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Louvamos por essa graça maravilhosa, extraordinária, que é saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos a igreja de Jesus, templo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. A Trindade Santa habita em nós, e nós não merecemos nada disso, mas a tua graça nos alcançou e nos transformou em tudo isso que somos diante do Senhor em Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus querido, a vivermos com essa certeza, essa convicção, dando, ó Deus, a nós mesmos e à igreja do Senhor Jesus Cristo o valor que ela tem, o valor que ela merece, para que nós possamos em tudo glorificar o seu nome, Pai. E haja o que houver aqui nessa terra, nós jamais nos esquecermos de quem nós somos, para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para o Senhor. O Senhor é o princípio, o fim de todas as coisas. E nós estamos em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais, e não há nada que possa nos tirar da condição em que o Senhor mesmo nos colocou. E nós te louvamos por isso, te glorificamos, exaltamos o Senhor pela tua palavra que nos traz a boa notícia, as boas novas de que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Deus vivo aqui nessa terra. Pai, hoje nós só queremos te louvar, nós só queremos te agradecer, nós só queremos bendizer o teu nome, te pedir que ajude-nos para que essa verdade nos dê um novo padrão de santidade, de fé, de esperança, para que nós possamos viver dignamente da vocação em que fomos chamados. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus está onde toda alegria de toda a Senhor.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Israel. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, em nós, para todo sempre. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, na perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo.